Boa noite a todos, meu nome é Marlene e eu vou falar sobre a prática de ensino, quadro da História da Matemática, professora doutora Márcia da Conceição Ventura Viana. Eu sou integrante do grupo C, composto por Maria da Soledade, Josilene, Eliane e eu, Marlene. Vou falar um pouco sobre logaritmo. O conceito de logaritmo foi introduzido pelo matemático escocês John Knight, que nasceu em 1550 e faleceu em 1617. E aperfeiçoado pelo inglês Eric Bringe, que nasceu em 1561 e faleceu em 1620. Através dos logaritmos, pode-se transformar as operações de multiplicação em soma, de divisão em subtração, entre outras transformações possíveis, facilitando sobremaneira os cálculos. Chama-se logaritmo de x na base A um número b, tal que, se elevarmos ao expoente b, obtemos x, isto é, logo na base A de x é igual a b, se somente se A elevado a b é igual a x. Considere a função y igual a elevado a x, denominada função exponencial, onde a base A é um número positivo e diferente de 1, definida para todos os x real. Observe que nessa condição, A elevado a x é um número positivo, onde é o conjunto dos números reais, denotado o conjunto dos números reais positivo por asterisco positivo. Poderemos escrever a função exponencial como sendo f de r asterisco positivo implica r, onde isso é igual a elevado a x, onde a é maior que 0 e menor que 1. Portanto, a função logaritmo é então f de r asterisco positivo implica r, onde isso é igual ao logaritmo na base A de x, onde a é maior que 0 e menor que 1. Aqui nós temos um exemplo de uma função crescente, onde nós colocamos valores para y, para x e encontramos o valor de y. Então, dada a função logarítmica f de x, onde logo na base 2 de x, nós construímos um gráfico, onde esse gráfico é uma função crescente. Também nós temos outro exemplo para que nós possamos ver a diferença de uma função crescente e uma função decrescente. Aqui nós temos a função que é f de x, onde logo na base meio de x, aí nós damos valores para y, para x e encontramos os valores de y e encontramos uma função decrescente. Também nós podemos ver que dentro dos logaritmos nós temos algumas propriedades. Nós temos a propriedade dos produtos, aí nós temos o exemplo de uma função onde nós podemos ver a propriedade do produto, que é logo na base A de x vezes y, onde nós transformamos logo de A, logo na base A de x mais logo na base A de y. Também nós temos um logaritmo de um quociente, onde nós podemos dividir o logo na base A
a nova base que criamos foi a base 2. Nota também que tanto o 8 como o 4, que era a base inicial, passaram a formar cada um novo logaritmo com a nova base, que é o número 2. E assim finalizamos a nossa aula de hoje. Na próxima aula